nossas Bíblias aqui no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo de número 7. Os irmãos podem sentar? Meus queridos e amados irmãos, queremos nesta oportunidade trazer aqui uma palavra contida nesses versículos que acabamos de ler. Relutava com Deus aqui em meu coração acerca desta passagem, né? Porque nós encontramos aqui expressões fortes concernente a pastores, mas não é sobre isso que quero me apegar, porque não me cabe, e sim ao nosso pastor presidente. Talvez alguém na leitura, o pastor vai falar alguma coisa relacionada a pastores. Não, o que me traz aqui a refletir com os irmãos no culto de doutrina é concernente a escolhas que refletem o amanhã. E nesta oportunidade nós nos deparamos aqui, meus irmãos, com esse texto bastante conhecido, quando Abrão, ainda assim chamado, logo o seu nome é mudado para Abraão, ele se separa de Ló, e aqui, meus irmãos, nós observamos alguns problemas que aconteceram naquela família, naqueles dois parentes que migraram junto para o mesmo rumo, pois sabemos que quando Abrão foi chamado por Deus, ele levou a Ló com ele, e ambos estavam caminhando para uma terra onde Deus havia prometido que mostraria para Abrão. E diante desta peregrinação, nós observamos estes homens, não é? Esta família seguindo, assim como nós também temos um rumo, temos um alvo, temos também uma meta a cumprir e a seguir. E diante desta passagem, nós observamos a epígrafe, pelo menos do texto da Bíblia revista e atualizada, que foi a que eu li, nos diz assim: Abrão e Ló separam-se. E é basicamente dentro desta narração de Moisés, quando escreve assim o primeiro livro do Pentateuco, Gênesis, ele deixa para nós este relato e este fato. E aqui, meus irmãos, nós observamos dois homens, duas famílias e também duas escolhas. E eu quero nesta noite, com permissão assim do nosso pastor, que nos faculta a oportunidade de estar aqui, e do Espírito Santo, falar-lhes sobre minhas escolhas hoje e seus reflexos amanhã. Eu queria que vocês repetissem comigo para a gente frisar bem o tema desta palavra nesta noite. Diga assim: minhas escolhas hoje e os seus reflexos amanhã. Agora olhe para o seu irmão com bastante carinho e diga assim: as suas escolhas hoje irão refletir amanhã. É por isso que precisamos ter cuidado na hora de escolher, na hora de tomar alguma decisão. Pois vivemos num mundo de escolhas, desde as mais íntimas, não é? Escolhas como a roupa, não é, que você vai vestir, como o cardápio que você vai pegar para escolher o almoço ou a janta em algum restaurante, como também um documentário, um filme, e até as mais complexas, como quem casar ou que carreira profissional você irá seguir. Então as escolhas, irmãos, estão envolvidas diretamente e indiretamente para com as nossas vidas. E à luz do texto lido, nós podemos dizer que
uma decisão correta é fruto de alguns critérios. Porque ninguém aqui toma uma decisão certa se não tiver critérios, se não tiver uma linha para seguir. Porque quem não tem uma linha para seguir, quem não tem princípios, quem não tem critérios, também não consegue fazer uma escolha correta. Eu já vi muitas pessoas tomarem rumos errados, escolherem coisas erradas, mas se você observar os seus critérios, os seus princípios, as suas origens, você vai ver que ele está totalmente orbitando, está totalmente desnorteado em relação a critérios. E eu quero aqui adentrar nesta palavra e meditar com os irmãos aqui. Peço que vocês orem para que Deus me ajude a transmitir aquilo que Ele me deu. E diante desse fato, aonde nós lemos aqui que saiu Abraão do Egito, não é, para o Neguebe, e ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló também ia com ele. E o texto fala que Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, conforme aqui o versículo 3, ao lugar aonde primeira estivera a sua tenda entre Betel e Ai. E o texto diz mais que até o lugar do altar em que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló ia com Abraão. E também Ló, ele tinha rebanhos, ele tinha gados, ele tinha tenda, e a terra já não podia sustentá-los, para que assim eles habitassem juntos, porque eram muitos, e os seus bens também eram muitos, e de sorte que não podiam habitar na companhia de outro. Houve-se então uma contenda, não é? Os problemas deles agora eram problemas grandes, porque nós entendemos que enquanto se está pequeno, o problema é pequeno, mas quando se está em um trabalho grande, o problema se torna grande. Então eles não estavam ali se entendendo, não estava mais havendo harmonia, e era necessário tomar uma decisão, era necessário fazerem escolhas. E isso, irmãos, não é estranho na vida de uma pessoa, que na sua jornada ela também precisa fazer escolhas, ela também precisa tomar decisão. Então aqui, dentro dos critérios que foram assim tomados para se tomar uma decisão, eu queria falar do primeiro critério, que é o critério ético. A decisão a tomar me aproxima ou me afasta do pecado? Dentro desse critério ético, nós precisamos ter cuidado, porque muitas das vezes o que nós iremos escolher, a decisão que nós iremos tomar, ela poderá ou nos aproximar de Deus, ou poderá nos aproximar do pecado. Então, nós vemos aqui que a decisão de Ló aproximou-se das planícies férteis e paradisíacas de Sodoma e Gomorra, não é? Quando Abraão pede para que ele escolhesse, nós não lemos o texto, mas depois do versículo de número 9, não é? Nós vemos aqui no versículo 10, dizendo o seguinte: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruindo Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, e como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então a primeira decisão de Ló foi aproximar das planícies férteis. Enquanto Abrão, ele diz: é o seguinte, a minha condição, Ló, para você é essa, está aí. Eu deixo para você fazer a escolha. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Então aqui o poder de escolha foi dado para Ló. E a decisão de Ló
lhe aproximou. Ló deu uma olhada e viu as planícies paradisíacas e férteis de Sodoma e Gomorra, mas também fatalmente aproximou ele do pecado. Por quê? Porque Ló não teve critério ético em averiguar se ele se aproximaria de Deus ou se ele se aproximaria do pecado. E em uma decisão, principalmente de um cristão, ele precisa ter esse critério ético na sua vida. Embora que a escolha que ele vá tomar é para ir para uma Disneylândia, é para ir para um lugar bonito, para um lugar férteis, mas você precisa saber se naquele lugar ali vai lhe aproximar de Deus ou vai lhe afastar de Deus. Por exemplo, existem crentes que vão para lugares aonde não são corretos estar e ficam ali. Meu Deus, eu não posso olhar para isso, eu não posso olhar para aquilo, e passa uma de cá e passa outra de lá. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? E fica ali botando a mão no olho. Eu não posso olhar. Oh, meu irmão, você preferiu escolher para aquele lugar aonde vai lhe afastar, onde as pessoas estão seminuas, aonde um dia, por exemplo, de feriado, aonde tem muita gente naquele determinado lugar, e o crente vai para lá, e quando chega lá, vê as pessoas ali totalmente despidas, cobrindo apenas suas partes íntimas, e aquilo ali, irmão, dentro do critério ético, é algo que não vai lhe aproximar de Deus, mas é algo que vai lhe aproximar do pecado, da cobiça e do erro. Foi mais ou menos o que Ló fez. Ele olhou apenas para as planícies, mas ele não sabia que ali era Sodoma e Gomorra, era caminho de Sodoma. Ali era o caminho dos sodomitas. Ali era o caminho que abominaria a Deus a ponto de ele destruir a cidade com enxofre e com fogo. A única cidade relatada na Bíblia que foi queimada dessa maneira foi Sodoma e Gomorra. Exceto o Egito, que também foi alvo do juízo de Deus, não só através de fogo, mas a Bíblia fala de diversas pragas que desceu sobre ele. Então, a aproximação de Ló, ela foi movida pela cobiça dos olhos, e não por um critério. Ela foi promovida pelo que lhe encheu os olhos, pelo que ele viu. Ele não parou para meditar, e nem sempre o que enche os olhos do crente é algo que vai lhe aproximar de Deus. Nem sempre aquilo que aos seus olhos é bonito, é aparente, vai lhe aproximar do Senhor. Ló, ele vai se aproximando paulatinamente. O versículo 12 aqui, de onde fizemos a leitura, diz o seguinte: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Meus irmãos, enquanto Ló achava que estava certo, que estava correto, porque ele não foi criterioso, enquanto isso, Abrão se aproximava de Deus, não obstante ter feito a pior escolha aos olhos humanos. Por quê? Porque aos olhos humanos, talvez Abrão foi bobo, Abrão foi ingênuo, Abrão foi alguém retrógrado, foi alguém sem experiência, feito o século hoje chama os crentes de pessoas atrasadas, de pessoas quadradas. Infelizmente somos alvo de crítica, de discriminação. Eu vejo aí
e meia dúzia de pessoas que defendem uma lei, pessoas que defendem uma lei que vai de encontro à palavra, saem à rua, em passeatas, fazendo movimentos e mexendo até com a estrutura do nosso país ali em Brasília, e todo mundo para em mídia, programa, tudo, debates, mas se esquece que muitas das vezes nós, que somos cristãos, somos discriminados nas faculdades, somos discriminados nas escolas, somos discriminados na rua. Por quê? Porque fizemos uma escolha com ética, com princípios, abalizado na palavra de Deus, irmãos, porque esta é a principal regra de conduta e fé daquele que um dia deseja morar no céu e romper a gravidade desta terra, sendo arrebatado para estar para sempre com o Senhor. Às vezes você faz uma escolha e alguém diz que está errada. E alguém diz que está errado, está errado. Você não deve fazer isso. Você fez a escolha errada. Talvez alguém chegou para Abrão e disse para ele: você errou, Abrão. Era para você ter escolhido ali Sodoma. Era para você ter escolhido ali as campinas férteis. Você errou, você foi tolo. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela nos ensina que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Tem pessoas que zombam, tem pessoas que até desprezam, que não dão nada por você, que te discriminam. Eu me lembro quando eu passei um ano desempregado e eu saía na minha bicicleta ali pelas ruas de Paratibe e via os meus colegas do ginásio nos seus carros prosperando nas empresas, e eu dizia: mas Jesus, eu estou aqui te servindo, eu estou aqui fazendo a tua obra. As lágrimas desciam nos meus olhos. Eu lembro-me como hoje, e Satanás muitas das vezes sopra usando a boca de um e de outro, dizendo: a escolha que você fez está errada, esse negócio de crente é atraso, esse negócio de igreja é para quem não tem o que fazer. Mas o Espírito Santo nesta noite, ele nos usa para dizer para você que o que você escolheu está mais do que certo, e o final está no final, está no final. Já já alguém vai ver a tua escolha explodir e refletir nos quatro cantos da terra. Xaramantore calamassuri micomanaias. Terecamanturi amanassuri micondere galastúria. Dia desse eu estava passando na rua e vi um dos meus amigos lá sentado na mesa de um bar, se alcoolizando, acabado. E eu cheguei ali, meu irmão, porque Deus só faz assim, de paletó, de gravata. Cheguei perto dele ali com a Bíblia e disse: meu irmão, sai dessa vida. Jesus tem coisa melhor para você. Ainda dá tempo. É só você fazer a escolha certa. E ele disse: qual é a escolha certa? E eu falei para ele: não são as campinas de Zoar, não são as campinas de Sodoma e Gomorra. E qual é a escolha certa? É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quem escolheu Jesus aqui não vai se arrepender. Quem escolheu Jesus aqui não vai se arrepender, porque ele é fiel para aquele que é fiel a ele. Critério ético. A decisão que você vai tomar vai lhe aproximar ou lhe afastar de Deus. Reflita. Segundo critério para uma escolha que irá refletir amanhã: critério relacional. Diga assim comigo: primeiro critério, critério ético.
Segundo critério, critério relacional. Esse critério relacional é a decisão a tomar. Envolve boas ou envolve más companhias. Quando falamos de critério relacional, falamos daqueles que estarão ao seu lado, daqueles que irão lhe acompanhar. O versículo 13, o capítulo 13, o versículo 13 diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ora, o que é que Ló foi fazer ali? Se ali tinha pessoas que não tinham critério relacional, pessoas que viviam aborrecendo ao Senhor, o que é que Ló foi fazer ali? Eu não entendo quando eu encontro um crente sentado na roda dos escarnecedores. Eu não entendo o que é que ele está fazendo ali. Porque ali só tem pessoas que chamam palavras torpes, ali só tem pessoas que vivem na prostituição, ali só tem pessoas que vivem em promiscuidade e totalmente descrédito à palavra. Ah, pastor, são meus amigos, são meus vizinhos. Ei, você precisa ter critério relacional para fazer uma escolha certa. Você precisa ter um critério relacional. A palavra de Deus é taxativa e clara aí no Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão, vocês sabem, vamos dizer assim, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não senta na roda dos escarnecedores. Não é? É um dos salmos mais conhecidos. Ló aproximou-se de pecadores para o convívio inconsequente e passivo. Porque Ló, ele estava convivendo com aqueles homens, com aquela situação. Não é? Nós, irmãos, eu sei que às vezes acontece de você trabalhar em um ambiente assim, de você ir para uma escola. Mas o motivo de você estar trabalhando, estar na escola, não é um motivo de relacionamento que vai envolver a sua decisão. Porque a questão de estar trabalhando não quer dizer que são suas companhias. Trabalha, termina o trabalho, e aí? Vamos ali tomar uma. Você não vai. Porque aquilo ali é o seu trabalho, não vai interferir no seu relacionamento. A decisão a tomar, às vezes envolve boas e más companhias. Enquanto Ló estava convivendo com pecadores, Abraão recebe a visita do sacerdote Melquisedeque e por 4 vezes a visita de anjos. Enquanto Ló estava lá embaraçado com aquelas pessoas que desagradavam a Deus, Abrão estava melhor do que ele, meus irmãos. A Bíblia diz que o sacerdote Melquisedeque, que alguns chegam a dizer que é uma teofania, é uma revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Abrão estava sendo visitado por Jesus, estava sendo visitado por anjo, estava sendo visitado pelo Senhor. E Ló estava embaraçado. Tem muita gente pensando que estamos aqui esquecidos, abandonados, desprezados, mas é equívoco dele. Eu lembro-me que quando
Jacó, em sua peregrinação, pegou no sono em cima de uma pedra, ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma escada que levava a terra ao céu, e anjos subiam e desciam, e quando Jacó acordou, ele disse: quão terrível é este lugar, e eu não sabia. Ei, meu irmão, aquele lugar Jacó chamou de Betel, que quer dizer casa de Deus, e aqui não é diferente. Aqui é Betel, aqui sobe anjo e desce anjo, aqui sobe anjo e desce anjo, e às vezes o próprio Jesus, ele brada no meio, usando os seus profetas, dizendo: eu estou presente entre vós, eu quem falo no meio de vós. Quantas vezes a gente não tem escutado isso? Isso é por causa da minha e da sua escolha. Você escolheu isso. Você escolheu ser visitado por anjos, ser visitado pelo Senhor, porque Deus visita. Deus visitou, foi Sara, não é? No capítulo 21 de Gênesis, diz assim. Eu sei que muita gente gosta de pregar, as irmãs do ciclo de oração. Capítulo 21, versículo 1. E Deus visitou a Sara. Agora, Deus só visita quando você escolhe a amizade certa, companhia certa, crente que está com a vida no altar. Aí Deus visita, aí Deus chega. Pode armar sua tenda e esperar a visitação de Deus, porque Ele vai te visitar. Agora, com má companhia, Deus não visita não. Sodoma e Gomorra, Deus não visita não. Deus mandou sair de Sodoma. Tem pessoas que estão correndo para Sodoma. Tem crente, e me permita dizer, que ele vai para caminho de Sodoma. Não, meu irmão, não vá caminho de Sodoma, porque lá não tem nada, lá só tem juízo, lá só tem pecado e o que não agrada a Deus. Quando chega a época de carnaval, e às vezes o trio elétrico está passando, eu acho que não tem crente que vai parar para olhar trio elétrico passando, não. Eu acho que não. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu estou escutando alguém dizer que tem. Ainda bem que não sou eu, pastor Isaac. Ainda bem que não sou eu. Mas, irmãos, é um negócio sério. Deus está dizendo, às vezes Deus diz assim, bota o sinal vermelho e diz: pare, aqui é caminho de morte, aqui é caminho de pecado. E o crente está lá indo: não, eu vou, não. Não vá, não olhe para Sodoma, não é nem para olhar. Não é nem para olhar para Sodoma. Ah, mas eu vou só dar uma olhadinha. Está passando. Não é nem para olhar. Fique sem olhar. Fique sem olhar. Porque se você ficar sem olhar, vai chegar anjo para te visitar. Vai chegar, aleluia, Jesus para te visitar. Fique lá no seu quartinho, igual a Jesus ensina no capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai em secreto, que vai te ouvir. O terceiro critério para as minhas escolhas e as suas é o critério espiritual. Diga assim comigo: critério espiritual. A decisão a tomar me torna sensível ou insensível à voz de Deus. A decisão que vamos tomar, ou ela nos torna sensível, ou nos torna insensível à voz de Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no mesmo livro de Gênesis, o capítulo 19, e
E o versículo 14, 15 e 16. Eu queria que alguém lesse, por bondade. Alguém ficasse de pé e lesse. Ou melhor, eu vou convidar o pastor Isaac aqui para fazer essa leitura. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Critério espiritual. A decisão a tomar me torna sensível ou insensível à voz de Deus. Ló e sua família tornaram-se tardios e indolentes em ouvir a voz de Deus. Aqui, meus irmãos, o Senhor estava alertando, o Senhor estava cuidando, o Senhor estava falando para que eles saíssem com pressa daquela cidade. E Ló e sua família não fizeram tanto caso. Diz aqui que quando Ló falou aos seus genros, que estavam para casar com suas filhas, que eram residentes de lá, filhos de Sodoma e Gomorra, disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E acharam, porém, que ele gracejava com eles. Em outra versão, zombaram deles. E começaram a zombar. Passaram a se fazer tardios. Meus irmãos, quantas vezes Deus está falando, o Espírito Santo está falando, e alguém faz ouvido de mercador. Alguém não dá crédito dá crédito a tanta coisa, mas não dá crédito à palavra. Dá crédito a tanto movimento, a tanto fogo estranho, mas não dá crédito à palavra. Às vezes estão chamando de avivamento algo que não é avivamento. Porque o avivamento, ele vem pela palavra. O resto é consequência. O mover é consequência. As línguas estranhas é consequência de uma exposição bíblica. Mas hoje estão invertendo as coisas. Uma vez eu fui convidado para pregar num avivamento. E quando eu cheguei lá, todo mundo pulou. Todo mundo profetizou, todo mundo fez isso, todo mundo fez aquilo. Não é? Às vezes os jovens, a gente precisa ensinar. E quando deu 9h10, o irmão disse: agora o senhor, eu era presbítero na época, o senhor vai pregar. E eu disse assim: hoje é culto de quê? Ele disse: é culto de avivamento. E eu falei: e o avivamento vem por meio de quê? E todo mundo disse: da palavra. E vocês me dão de 9h10 para pregar a palavra. Fica para uma outra oportunidade. Eu chamei para orar, não fui assim antiético, a festa bonita deles, a gente orou, Jesus ainda renovou. Mas avivamento é quando se há prioridade para Deus falar, e quando se dá ouvido ao que Deus está falando. Avivamento é quando Deus está falando e alguém está ouvindo e dizendo: sim, Jesus, eu conheço a tua voz, fala que teu servo ouve. Às vezes o caldo está grosso, o mocotó está forte, mas eu já vi muitos crentes gritando assim: fala, Deus! E Deus fala.
Enquanto Ló e sua família eram tardos, estavam indolentes em ouvir a voz de Deus, os ouvidos espirituais, se fecharam, o discernimento se apagou. Porque quando você deixa de ouvir a voz de Deus, quando você deixa de vir ao culto de doutrina, quando se deixa de ir à escola dominical, quando não se dá prioridade à palavra, então, os ouvidos espirituais vão se fechando, o discernimento vai se apagando, daqui a pouco não sabe discernir o que é Deus e o que não é, e fica ali feito um crente enrolado. Por quê, meus irmãos? Porque não está ouvindo a palavra. E aconteceu isso com Ló e sua família. Enquanto eles estavam perdendo a audição espiritual, enquanto isso, observe como estava a vida espiritual de Abrão. O que é que Abrão fazia, pastor? Abrão conversava com Deus, Abrão recebe promessa de Deus, Abrão é chamado de amigo de Deus, Abrão torna-se exemplo de intercessor. É só bênção na vida daquele que escuta o que o Espírito diz à igreja. Vou terminar agora com o quarto e último critério. Esse é o critério futurístico. Diga assim para a gente terminar: critério ético, critério relacional, critério espiritual e critério futurístico. Esse critério futurístico é a decisão a ser tomada. Ela abençoa ou corrompe a minha posteridade. A escolha que você fizer dentro do critério futurístico, ela ou abençoa ou corrompe a nossa posteridade. Os efeitos trágicos da decisão de Ló foram extensos às próximas gerações. Tem escolha que se faz e quando é errada, as consequências são graves. Davi, por uma escolha de ficar em casa, veja só, parecia que não tinha nada demais, né? Ele escolheu ficar em casa no dia da batalha. Eu vou ficar em casa. Não, tem escolha. Isso aqui não é nada demais. Isso aqui, oh meu Deus, um lenço, tira ele daqui, botar aqui. Cuidado. Porque a escolha de Davi também aparentava não ser nada demais. Ele disse: eu vou ficar em casa hoje descansando. Olha só, vou ficar. Ele não foi para a casa de ninguém. Ele não foi olhar a vida de ninguém. Não, ele ficou na sua casa, no seu lugar, no seu trono, descansando. Olhando assim não tem nada demais. Mas foi essa escolha que acabou com o rei Davi. Foi essa escolha que vocês conhecem a história de Davi, que embora depois de um grande arrependimento, porque Davi, ele foi um grande homem, cometeu um grande pecado e também foi autor de um grande arrependimento, não é? E alcançou uma grande misericórdia. Mas, irmãos, vamos citar só alguns efeitos da escolha de Ló. Veja aí, Gênesis 19, 26. Veja o que a escolha de Ló causou. A primeira. Veja aí, Gênesis 19 e 26. O que é que diz aí? Pode ler alguém, fica aqui alguém de pé e lê. 19, 26 de Gênesis.
Vocês não querem ler? Então eu vou ler, vá. A primeira consequência da escolha de Ló foi a sua esposa virar uma estátua de sal. Perdeu a esposa. Mas vamos voltar lá para o 13 e lembrar da escolha que ele fez. Aparentemente era simples. As campinas de Sodoma, vamos. Consequência, primeira consequência, a esposa virou uma estátua de sal, porque o Senhor disse assim: olha, é o seguinte, quando vocês estiverem saindo de Sodoma, ninguém olhe para trás. A mulher de Ló olhou e virou uma estátua de sal. A segunda consequência, eu não vou ler porque são muitos versículos, mas eu vou citar aqui, depois você anota e lê em casa. Gênesis 19, do 30 ao 36, ao 38. Aliás, ao 36. Depois vocês leem. Segunda consequência trágica na vida de Ló. As filhas embriagaram o pai e dele geraram a Moabe e a Amon. Ou seja, cometeram um incesto. Não é isso? Um incesto gravíssimo por causa da escolha de Ló. Terceira atitude trágica que Ló teve que colher. Isso não foi logo não, ó. Passou um tempinho para acontecer. Não foi logo não. Ele nem imaginava que a mulher ia virar pedra de sal, que ele ia engravidar as próprias filhas. Ele nem imaginava. Olha, irmão, é a Bíblia que fala isso. Terceira, está em 19, 37 a 38. Os moabitas e os amonitas passaram a ser dois povos amaldiçoados. Não tem boquinha não. Eu vou ler isso aqui. 19 de Gênesis, 37 e 38 diz: a primogênita deu luz a um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz ao filho e lhe chamou de Ben-Amim, que é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então os moabitas e os amonitas. Vá procurar saber desse povo na Bíblia. Vá procurar saber dos moabitas e dos amonitas. Meus irmãos, enquanto Ló, ele colhia as consequências de uma escolha sem critério ético, critério relacional, critério espiritual e critério futurístico. Enquanto isso, veja o que estava acontecendo com Abrão. Capítulo 21, versículo 1 e versículo 2. Vocês sabem que Abrão, ele já tinha 100 anos, né? Me ajudem aqui. 90 e pouco, né? Já estava idoso. Sara tinha quantos? 90. Eu não sou muito de decorar número. Mas tem aqui os companheiros, né? Que ajudam. Sara tinha os seus 90. Já perdeu o costume de gerar. Não ia ter mais filho. Ló estava lá colhendo, né? A lei da semeadura. Estava lá. Feito alguém diz, né? Comendo o pão que o diabo amassou. E às vezes essa frase é errada. Às vezes é a própria pessoa que amassa e bota a culpa no diabo. Ela mesma amassa o pão que vai comer e depois diz: o diabo amassou o pão para eu comer. Ló não, Ló amassou e depois comeu.
Enquanto isso, veja o que diz em 21 e 1 de Gênesis: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, e Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ei, meu irmão, enquanto tem muita gente embaraçado por fazer escolha errada, você e eu aqui dentro estamos aguardando apenas o cumprimento da promessa. Deus vai te visitar, Deus vai te visitar, e no tempo determinado a tua bênção vai nascer, a tua bênção vai crescer, e muitos verão a glória de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Não importa para onde você for, a bênção de Deus vai com você. O que importa não é o lugar, o que importa é se Deus entrar contigo. O que importa não é para onde o pastor presidente nos mandar. O que importa é se Deus entrar com a gente. Por isso que se ele disser assim, vá para ali, eu vou. Vá para aqui, eu vou. Agora tem uma coisa, Jesus, entra comigo aonde tu me mandar, porque o que vai fazer a diferença não é uma multidão, não é uma catedral, é Deus contigo no barco, aonde você entra, aonde você chega, aonde você prega, aonde você passa. Abraão tinha convicção da bênção. Tem um hino que diz assim, né? Bendito serei na terra, bendito serei onde eu chegar, por onde eu passar, abençoado serei. Abraão quer o quê? O que é que você quer? Quer a esquerda? Escolha, meu filho. Quer a direita? Escolha para onde você for. Aí Ló, eu quero aqui, pronto, eu vou por aqui. Porque ele tinha convicção da bênção que estava na vida dele. Minhas escolhas hoje, seus reflexos amanhã. Foi levantado dados das gerações de dois contemporâneos, Jukes e Jonatas Edwards. Quem aqui já ouviu falar de Jonatas Edwards? Foi feita uma pesquisa e fizeram assim um levantamento de dados da geração desse Jukes e da geração de Jonatas Edwards. E ambos tiveram as mesmas oportunidades religiosas. Mas Jukes declarou-se ateu e endureceu o coração para Deus. Jukes disse, eu sou ateu, não é? E da família de Jukes, o ateu, foram pesquisados 560 dos seus descendentes. Desses, 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos, e inclusive 7 assassinos. 100 descendentes foram alcoólatras. Mais da metade das mulheres se prostituíram da descendência de Jukes. Segundo cálculos, os descendentes de Jukes custaram ao Estado, com suas vidas desregradas, $1.250.000. Veja que rastro terrível da vida desse ateu chamado Jukes. Mas Jonatas Edwards, que é um grande homem, onde nós vemos exemplo de oração, a família de Jonatas Edwards, que era cristão praticante, foram pesquisados 1.394 dos seus descendentes. Veja que contraste. Sendo constatado o seguinte: 295 receberam diplomas universitários, sendo que 23 chegaram a ser
reitores de universidades. 65 foram professores universitários. 3 senadores dos Estados Unidos da América. 3 governadores estaduais. E outros ministros enviados às nações estrangeiras. 130 descendentes da família de Jonatas Eduardo foram juízes. 100 foram advogados, sendo um reitor de uma faculdade de direito. Na família de Jonatas Eduardo houve 56 médicos, sendo um reitor da faculdade de medicina. 75 foram oficiais na carreira militar. 100 missionários e pregadores famosos, bem como autores destacados. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública. 3 foram prefeitos de grandes cidades. 1 foi superintendente do Tesouro norte-americano. E um deles foi vice-presidente dos Estados Unidos da América. Então veja que contraste na vida daquele ateu, na vida daquele que não tinha Deus. Então, meus irmãos, o que você planta hoje, se você não colher amanhã, o seu descendente vai colher, o teu neto vai colher, a tua filha vai colher. Pode acreditar nisso. Aquela promessa que Deus fez para Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ecoa até o dia de hoje. Se você está passando por uma provação hoje, amanhã o teu descendente, ele vai desfrutar das escolhas que você fez. Que escolha, pastor? Mesmo na prova eu fui fiel, mesmo desempregado eu fui fiel, mesmo no meio da incredulidade eu não me vendi, eu não comi o manjar do rei, eu fiquei fiel, eu fiquei na presença do meu Deus até o fim. Faça isso, faça a escolha certa, porque elas irão refletir amanhã. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.